Olá, boa noite. Começa agora para todas as cidades acreanas o Ideias da Aldeia, programa de entrevista do Sistema Público de Comunicação. E hoje a discussão interessa sobretudo para os cidadãos da área urbana. Bem sabemos que nas cidades os conflitos de ordem social, política ou econômica são mais intensos, têm repercussão imediata para centenas de pessoas. E onde devemos buscar as soluções para resolver os problemas típicos da área urbana? Qual o perfil de uma cidade ideal? Quais os mecanismos podemos ter acesso para ter uma cidade menos desigual e mais fraterna? Quem está conosco para ajudar a pensar um pouco mais sobre as nossas cidades é o arquiteto Haruyoshi Ono, um dos arquitetos do bem conceituado escritório de arquitetura do país, o escritório Burle Marx. Boa noite, senhor Haruyoshi. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigado, prazer é meu de estar aqui com vocês. Senhor Haruyoshi, em relação a hoje, o senhor está aqui no Acre em função da inauguração da Praça da Revolução, Coronel Plácido de Castro. Exatamente. O que essa obra trouxe de novo sobre o aspecto arquitetônico? O que ela tem de inovador? Na verdade, foi uma espécie de introdução de um material que a gente utiliza muito no Rio de Janeiro, em São Paulo, que é a pedra portuguesa, que são pedras trabalhadas em mosaico, fazendo uma composição, fazendo uma espécie de padronagem, uma paginação de piso. E uma espécie de renovação de uma praça que estava um pouco relegado. Numa época a gente chegou aqui, ela estava totalmente cercada, por problemas que não vêm ao caso agora. Mas para nós foi um desafio reverter esse espaço para o benefício de uma coletividade. O senhor falou que quando chegou aqui, ficou surpreendido, de certa forma, quando viu a praça da forma que estava. O senhor, quando se deparou com a praça da maneira que estava, o que mais lhe chamou a atenção e quais as dificuldades que o senhor de imediato já encarou, assim, falando assim, puxa, vou ter dificuldade nesse e naquele ponto? Dificuldade no primeiro momento foi que eu achei que tinham muitos problemas, que era uma praça, vamos dizer, um pouco complicada no sentido de resolver, que ele tinha muitos caminhos complicados, não era um espaço livre, como a gente imagina uma praça, onde as pessoas podem correr, podem andar. Então sempre tinha uma espécie de obstáculos, que eram aqueles canteiros altos em relação ao piso. Muitas raízes expostas, a vegetação necessitando de um tratamento fitossanitário. Então foram algumas dessas dificuldades que a gente sentiu. Mas uma vez resolvido isso, no primeiro momento conversando com os técnicos, o próprio governador Jorge Viana, o secretário, na época, o Volvenar, eles conversando, o próprio prefeito, o prefeito Angelim, e nós chegamos a uma solução. E a partir daí nós fizemos um desenho e foi apresentado, e felizmente eu acho que vai dar certo isso. Senhor Haruyoshi, o escritório Burle Marx, ele é muito bem conceituado na área de arquitetura, é uma das referências no país. De arquitetura paisagística. De arquitetura paisagística, né? Sim. Em relação a... Eu já vou fazer uma espécie de discussão um pouco mais filosófica, mas de qualquer forma acho que vale, porque é comumente falado que essa praça, a Praça da Revolução, Coronel Plácido de Castro, é uma das mais belas da região norte. Eu queria saber do senhor por que ela é mais bela, em que ela é mais bela. Seria muita presunção minha, né, eu pressupor isso, que eu não conheço todas as praças aqui dessa região norte, mas de uma certa forma, eu creio que vai ser uma espécie de incentivo, mais para as pessoas que fazem paisagismo, tomar talvez como um exemplo, né, pela utilização da vegetação, pela simplicidade que foi executado esse projeto. É um projeto simples. É um projeto muito simples, talvez dificultoso em relação à execução em termos de detalhes, né? O piso é muito trabalhado, a manufatura desse piso, trabalhando com aquelas pedras pequenas que são colocadas uma a uma,
numa cidade que não tinha esse costume, que tanto é que foi importada essa maneira de colocação das pedras. E é isso. Eu estou lhe perguntando isso em função dessa discussão que se estabelece por aquilo que é ou não bonito. Se fala a respeito de que a beleza é algo que se possa discutir, porque uma pessoa pode passar por ali e não achar aquilo tão bonito quanto outra. Agora eu queria saber do senhor se essa discussão procede, inclusive também nas questões de paisagismo. Sim, são questões estéticas que, como se diz, cada um teve uma educação ou tem uma educação, e a maneira de ver, cada um tem uma forma de encarar. E isso é que faz a graça, né? Esse exercício dessa discussão é que trazem boas soluções, às vezes. E os gestores públicos? O senhor tem, o escritório Burle Marx mantém projetos de arquitetura paisagística com várias cidades do país. O senhor tem percebido que há essa vontade, essa busca por tornar a cidade um espaço assim mais, digamos, menos injusto, como eu coloquei no início? Sim. Normalmente quando o gestor, o governante, ele tem essa vontade, a gente consegue fazer um bom trabalho. Depende muito dos administradores. Em determinadas situações, durante um período, a gente consegue fazer bons trabalhos. Mas... E por que, senhor Hariyoshi, a praça? O que a praça traz de importante? Por que ela é necessária? Eu até diria... Por que foi criada a praça como um espaço público? É uma necessidade das pessoas se reunirem, é um ponto onde as pessoas vão conversar, vão ter uma hora de lazer, né? Entrar em comunhão com a natureza, com a vegetação. É onde as pessoas se reúnem. É um espaço público onde as pessoas podem se reunir e sentir bem. Mas isso é uma invenção grega, é uma invenção... De onde vem isso? Eu acho que isso existe desde que o homem é homem. Agora, administrar isso, tornar isso um bem para todos, eu acho que deveria ser a tônica de todos os, vamos dizer, governantes. Da forma como estava... Não entendi. Da forma como estava quando o senhor encontrou a praça? Digo, com relação a essa praça particularmente? Sim. Ela estava um pouco abandonada. Na verdade, ela estava fechada. Então, ela era cercada de tapume, as pessoas não poderiam entrar. Isso foi como eu conheci. Agora, as razões dessa maneira de ter estado nesse estado, né? Eu não sei. E quais os cuidados que a própria população deve ter a partir de agora? Por exemplo, foram criados espaços para que houvesse venda de alimentos de forma adequada, obedecendo aos padrões de higiene. Sim. Tudo isso foi criado. Agora, e a população? Os cuidados óbvios e imediatos em relação a não sujar, não jogar lixo no chão. Mas, além disso, quais outros aspectos o senhor destacaria para que a população cuidasse desse espaço? Que é dela, né? Sim, que é dela. Então, de uma certa forma, foi um espaço que ele reconquistou. E cabe a essa população, quer dizer, aos usuários, manterem isso. Então, lógico, isso demanda uma educação. E nada melhor nesse momento que vai encontrar uma área bem planejada ou bem administrada, limpa, e manter isso. Então, depende do usuário fazer isso, para que mantenha esse estado. Esse projeto, da forma que foi concretizado aqui, ele teve alguma inspiração em alguma outra praça do país ou mesmo fora do Brasil? Não? Não. Apenas nasceu, foi uma praça, uma contingência de um trabalho. Nós sentimos a vontade, né, das pessoas de quererem um espaço bonito, limpo, e foi isso que nos inspirou a fazer esse trabalho. Lógico, a gente teve inspiração, por exemplo, na arte indígena, na arte
que a gente utilizou no piso, de uma certa forma a gente transpôs, é uma transposição de alguns desenhos que a gente viu, principalmente na cestaria. Correto. Senhor Hariyoshi, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos depois desse intervalo falando mais ainda a respeito de arquitetura, paisagismo e também comentando a respeito da Praça da Revolução, Coronel Plácido de Castro, inclusive mostrando algumas imagens que nós fomos lá, registramos alguns detalhes que nós gostaríamos que o senhor comentasse, tá ok? O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o arquiteto Haruyoshi Ono, ele que é arquiteto do escritório de arquitetura Burle Marx do Rio de Janeiro. Nós temos aqui, senhor Haruyoshi, algumas imagens que nós registramos antes da inauguração da praça que nós gostaríamos que o senhor comentasse para que nós pudéssemos entender um pouco melhor o trabalho que foi feito ali naquela praça, a intervenção que foi feita ali do ponto de vista paisagístico. Vamos colocar então as imagens, nós temos aí imagens do piso da praça, uma parte do piso da praça. O que nós podemos observar aí que pode identificar a cultura acreana, senhor Hariyoshi? São esses desenhos que nós fizemos uma transposição, é uma criação em cima de um desenho já existente, que fizemos com a pedra portuguesa. Branca, preta e assim, meio cor de ocre. A pedra portuguesa, qual que é o que ela traz de diferente, de novo? O que ela tem de especial? Aqui para o Acre, principalmente Rio Branco, eu acho que é a terceira vez que nós utilizamos. Nós introduzimos esse material na Praça do Autonomista, na praça que complementa o Jardim do Palácio. Foi a primeira vez que nós fizemos um projeto aqui no Acre e a gente utilizou isso. Eu acho que foi aprovado, apesar de ser uma pedra que vem de longe, vem de São Paulo, né, do Sul, daí do Paraná, e foi utilizado, inclusive na praça no Parque da Maternidade também foi utilizado esse material. Bom, aí nós temos então imagens também de pedras portuguesas, agora com um desenho mais curvo. Desenho, né? mais orgânico, que a gente faz essa composição para se integrar. Quer dizer, pelo contraste a gente tenta integrar o desenho assim, de formas mais rígidas, com toda a vegetação existente. O senhor fala usou a expressão orgânico. O que é isso do ponto de vista? São formas mais abstratas, mais livres, com curvas. Isso dá a impressão de mais espaço? Não tem nada a ver. Ele dá uma espécie, por exemplo, quando eu era criança, eu gostava muito de andar por Copacabana, que tinha aquelas ondas, né? Então a gente brincava assim, vamos andar só no preto, ou então vamos nesse ritmo aqui, ou então pulando determinadas cores. Então isso aí ficou muito na cabeça nossa. E o Roberto Burle Marx, ele utilizava muito esse material, né? Que ele achava que, quer dizer, uma forma que ele criava assim no piso, não só com plantas, ele fazia um paisagismo, mas também com desenho de pisos. Correto. Mesmo em formas no chão, como nas paredes, nós fazíamos isso. Bom, nós temos aí então imagens do monumento dos heróis anônimos da Revolução, né? E temos aí também, isso não é um espelho d'água, né? Como o senhor estava explicando ainda há pouco. O espelho d'água quando ela está, como agora, quase que parada, em que ela reflete alguma imagem, um detalhe, no caso do jardim, ele está refletindo agora essa escultura que nós fizemos. Essa escultura também é obra do Burle Marx também? Não, essa escultura é obra minha. Eu fiz inspirado, né, nas descrições das pessoas daqui, de como era a união de várias raças, né? Quer dizer, exatamente não união, seria uma personagem
uma imagem que representasse todas as etnias que batalharam aqui para a unificação. Então, eu imaginei uma forma, comecei a trabalhar a partir de uma forma humana e de uma forma abstrata isso refletiria. E foi mantido também, da antiga praça, ficaram o coreto e ficou também a estátua do Plácido de Castro. Aí nós temos imagens do espaço dedicado aos quiosques, na Praça da Alimentação, que foi um projeto muito simples, mas ficou bastante bem adequado, né? Adequou-se bem à praça e está bem colocada. O coreto, por que ele foi mantido? O que ele tem que vocês perceberam que ele era necessário? Porque já fazia parte da tradição da cidade. Então as pessoas que passavam quando a gente estava conversando na praça e assim, perguntavam se esse coreto vai ficar, porque estava um pouco deteriorado. Então assim, não, porque todos tinham lembrança, todos não, a maior parte das pessoas assim da minha idade quase, então conheciam essa praça com um coreto. E esse coreto fazia parte, então vamos utilizá-lo. Reformamos e o que está hoje. Sr. Hariyoshi, as cidades amazônicas, elas exigem mais do arquiteto na hora de criar? Porque nós temos uma série de dificuldades para encontrar insumos adequados, para encontrar um material adequado, para dar vazão à criação. Às vezes o arquiteto pensa uma coisa maravilhosa, mas na hora de concretizar isso, talvez seja dor de cabeça dos engenheiros civis, né? Mas na hora de executar isso encontra uma série de problemas. A Amazônia, ela exige muito do arquiteto? Não exige. Eu acho que cada região tem umas exigências próprias. Se o encontrar um material é difícil, então isso é um desafio para a gente. Então vamos procurar um material adequado, possível. O difícil é escolher qual a vegetação que a gente vai utilizar, por exemplo, aqui numa área pública, que é tal a quantidade, tal a diversidade da vegetação, escolher quais que vamos utilizar, que é o mais difícil, porque a quantidade é muito grande. Quando se houver, por exemplo, uma arquitetura que não tem nada a ver com a região, por exemplo, uma série de jardins que não tem a ver, aqui em Rio Branco, por exemplo, ou em qualquer cidade do interior, que não são plantas que são próprias da Amazônia. O senhor considera isso feio por não estar adequado à nossa realidade? Não, achar feio não acho, eu acho inadequado. E às vezes eu acho que é uma insensatez, que se nós temos tantas plantas da região já adaptadas, e por que a gente tem que importar plantas em que tem que dar um trato, tem que fazer a manutenção, e eu não vejo necessidade disso. Eu perguntei das plantas, mas foi só um exemplo. Posso falar a respeito de outras formas arquitetônicas. Sim, exatamente, né? Sim, eu concordo também. A resposta seria a mesma coisa. Se temos materiais à disposição nossa aqui na própria região, por que não utilizá-los? Correto. E é verdade que isso também não impede que a gente vá procurar outros materiais quando possível, desde que não seja muito dificultoso isso. Porque essa troca de materiais, de informações, é que dá graça nas composições. Vamos ver um pouco mais das imagens que nós pegamos hoje, lá na Praça da Revolução. Aí continuamos com as imagens do monumento, né, aos Heróis Anônimos. Uma parte da vegetação foi mantida, né? Sim. É bom se dizer que nós tivemos a preocupação de manter grande parte da vegetação, a vegetação autóctone. A iluminação, Sr. Hariyoshi, o que ela tem? Eu já começo falando a respeito do trabalho do escritório Burle Marx em relação à iluminação. Existe alguma empresa específica que vocês trabalham? Por que vocês escolheram essa iluminação para essa praça? Essa parte da iluminação, nós sempre trabalhamos praticamente com parceria com determinados escritórios. Nesse caso, a gente trabalhou com um escritório já que nós temos um conhecimento já há 40 anos, e então a gente achou mais adequado pela dificuldade, pela própria estrutura que a gente criou para a praça. Então achamos que esse escritório seria o mais adequado
porque era um grande desafio iluminar de uma maneira adequada tanto a vegetação, a arborização existente, quanto aos monumentos que já existiam e que nós criamos também. E por que essa caixinha? O que é que essa forma, esse poste bem fino com essa caixa assim? Por que essa forma? Essa luminária. Essa luminária. Sim. Isso ficou a cargo da própria empresa que fez. Lógico, a gente trabalha em comum acordo. Concordamos e achamos muito bonita esses volumes colocados. A praça parece, pelo menos é uma impressão que me ficou na hora que passei ali, parece que ela está maior do que ela aparentava ser. Dá essa impressão justamente que quando nós fizemos quase que uma limpeza, porque tinham muitos obstáculos, como falei no início, eram canteiros elevados que as pessoas passavam por entre elas. Então era sempre difícil. E agora que nós subimos o piso, então dá uma ideia de uma amplidão. Realmente dá a impressão de ser mais ampla, porque as áreas de piso foram ampliadas, em detrimento dos canteiros, que não eram áreas aproveitáveis. E hoje em dia, com uma praça, as pessoas podem caminhar, podem andar, podem sentar. E essa foi a nossa concepção. O escritório Burle Marx tem quantos anos no mercado, senhor Arioshi? Nós funcionamos desde 1956. Deve ter, é só fazer as contas agora. 56, nós temos 60 anos? 60 anos quase. Na verdade, a gente fez 61 anos ano passado. Então foi um pouco antes. 55, né, que foi fundado, novembro de 55. Correto. Senhor Arioshi, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Espero contar com o senhor outras vezes aqui para falar de mais obras, se possível, tão belas quanto essa da Praça da Revolução. Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado mais uma vez. Bom, e esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. Obrigado a você que nos acompanhou em uma das cidades acreanas e contamos com a sua atenção no próximo encontro. Até lá.